Boa noite a você, meus queridos e minhas queridas. É um prazer mais uma vez estar com você nessa noite maravilhosa. Retornamos assim com o nosso programa, você que já estava com saudade da gente, né? E bater aquele papo gostoso hoje, bater aquele papo de profissa, aquele papo de profissional com a doutora Resileia. Como você pode ver, ela já está aqui junto conosco, nós já vamos conversar com ela, mas eu não poderia deixar de falar daqueles que estão conosco com o nosso programa desde o início dele. É lógico, e é claro também que eu vou falar de um colégio que tem tomado espaço em nossa cidade. Mas espera aí, R$ 99,90 num curso de inglês e espanhol? Espera aí, deixa eu ver se eu estou lendo direito. Espera aí. Mas é claro que sim, e você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da nossa região. E é lógico que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Temos professores altamente qualificados para o melhor desempenho e desenvolvimento educacional do seu filho. Visando aprimorar o futuro das pessoas, o SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Inglês e espanhol para crianças a partir de 4 anos de idade. É verdade, você, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, independente de quem seja da família, já tem o seu pequeno com 4 aninhos, já tem turma para eles. Exatamente. Campanha promocional da mensalidade. R$ 99,90 por um ano. Pessoal, eu tive com a Dara aqui, você pode dar uma olhadinha lá no nosso Instagram. Entrevistamos a empresária Dara Camacho, que é a proprietária do SES, e ela disse: Douglas, olha, eu estou abrindo mão somente pelo seu programa, tá? Então, se você for na secretaria do colégio, você vai pagar muito mais caro. Mas se você chegar na secretaria do colégio e dizer que você está assistindo, né, o Pode Papo, que é o nosso podcast, você vai pagar R$ 99,90. Pessoal, não tem outra mensalidade mais barata na cidade do que essa. Esse eu posso garantir. Material a preço de custo e a taxa da matrícula, Douglas. Vamos fazer o seguinte, para você ir lá hoje no SES, a taxa de matrícula fica por minha conta. É isso mesmo. Você não vai pagar a taxa de matrícula, não. Está isento. Só falar que foi pelo podcast e falar: o Douglas falou para mim vir aqui e vai me isentar da taxa de matrícula. Pode ir lá, fala meu nome, pode ter certeza que você vai estar isento da taxa de matrícula. Bem localizado, na rua Líce de Castro Pereira, número 109, no centro. Para você que é de Itaperuna e não sabe onde que é, famosa pipoca do centro ali. Antiga Rua do Fórum, exatamente, é naquela rua ali. Com o telefone 22 99803 4080 99803 4080 e as redes sociais Facebook e Instagram SES.Itaperuna. Então, é uma grande oportunidade para você e a sua família estarem matriculando os seus pequenos e também para você. Tem turma para pessoas até 60 anos de idade. É verdade, por R$ 99,90 você não encontra em outro lugar na nossa cidade. E eu gostaria, para encerrar essa parte, né, do nosso programa de colaboradores, Jornada para Vencer. O que é, Douglas? Jornada para Vencer é uma escolinha de futebol totalmente gratuita na nossa cidade para crianças e adolescentes de 6 anos até 17. Então, você descobriu que tem 2 lugares aqui que a partir de 4 e 6 anos você já pode matricular o seu pequeno. E aqui no Jornada para Vencer é uma delas, essa escolinha de futebol que também tem tomado lugar na nossa cidade. Eu acho que todo mundo conhece, no campo do Itapuã Clube, a partir de 8 horas da manhã, já tem profissionais lá esperando para você fazer a sua matrícula do seu pequeno. E aqui eu tenho algumas amostras aqui no podcast do próprio material que nós temos lá. Uma bola totalmente de couro, né, para você pegar e o seu pequeno dar os primeiros chutes lá. Ó, caneleira, automaticamente, se o seu pequeno fizer a inscrição, isso aqui, pessoal, é de graça. Não, Deus, espera aí, vamos voltar. Exatamente, pessoal. Ó, chuteirinha também, ó, com meinha totalmente costurada, travinha pequenininha para não machucar o colega.
Isso aqui é de graça. E eles vão ganhar isso tudo lá no Jornada para Vencer. Então não perca tempo, não. A partir de 8 horas da manhã, existem pessoas lá na secretaria para fazer assim a inscrição do seu pequeno, da sua pequena, nessa escolinha de futebol. Então, perca tempo não, dá um pulinho lá, tá joia? Driblando as barreiras, vencendo no jogo da vida. Resileia, uma boa noite para você. Que prazer ter você conosco nessa noite. Pode cumprimentar assim as pessoas que estão te assistindo. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nessa noite, que irão assistir. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Aqui está me acompanhando meu esposo Josué Jubim, e é uma honra. Foi estar aqui, arrumar um tempo para estar aqui. É muito interessante quando alguém se interessa em saber pela sua história, como eu gosto de conhecer história. Então, é um privilégio ter feito a mim esse convite e poder estar com vocês. Isso é muito bom, Resileia. Para mim, eu fiquei muito feliz. A gente conversou pouco tempo, nós vamos conversar mais aqui por 1 hora, né, digamos assim, e em poucas palavras que nós conversamos, eu me encantei pela sua história, e eu tinha trazido aqui na última segunda-feira a sua sobrinha também, né, foi um ótimo programa também. Ela falou, você tem que trazer minha arte. Eu falei, perfeitamente, pode ter certeza que a gente sempre fala, né, que o nosso lema aqui é manter esse lugar um lugar de todos, né? Então, exatamente, nós queremos continuar com isso. Nós queremos trazer meio mundo de Itaperuna, digamos assim, né? Oi. Toda Itaperuna para estar junto conosco aqui, batendo um papo, trocando a ideia, conhecendo um pouquinho da história de cada um. Perfeito. Né? Então, isso para nós é muito gratificante, tá? Então, mais uma vez, Gisele, muito obrigado, tá, por você ter atendido assim o nosso convite. Eu creio que essa noite vai ser uma noite vai ser uma noite diferencial na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo e na nossa também, né? Se conhecendo um pouquinho mais da sua história, né? A Resileia, doutora Resileia, é advogada, contadora, CEL da Contec e presidente da ARCNF. E eu gostaria de voltar essa pergunta mais uma vez e te fazer ela. Quem é Resileia Jubim? Então nós vamos... Olha, que é história, né, gente? Vamos lá. Eu quero de imediato, assim, eu ouvi semana passada a Angelice aqui com o seu projeto Negro Destaque e eu fiquei feliz porque é um projeto muito significativo, tá? De tamanha proporção, e ela é uma admiradora da tia. Isso é ótimo. Então, um beijo para ela, né? Com essa admiração, esse respeito, esse carinho que tem por mim. Bom, quem é Resileia? Às vezes a gente coloca no Instagram, né? Quem sou eu? Eu já coloquei. Mas, às vezes, a gente não coloca o que está por detrás, a estrada, a trajetória da nossa vida. Então, para começar, a Resileia é retirense. Eu vim para Itaperuna em 1979, naquela enchente brava, vamos esquecer, mas foi na enchente. Então, com 10 anos, eu vim morar em Itaperuna. Então, da roça, família assim, humilde, e eu vim para Itaperuna para poder... a minha mãe tinha que estar com a minha irmã, viajar para fazer alguns exames no Rio, e eu ficava lá em Retiro e eu comecei a estudar aqui em Itaperuna. E aqui eu fiquei, morei na casa de uma família muito conceituada, assim, entendeu? E ali eu aprendi muitas coisas, só que essa Resileia que passou por muitas, com a trajetórias não tão fácil, que às vezes quem vê a gente hoje, como você falou, a gente não sabe quem é. E às vezes eu gosto de passar muito isso quando, assim, no privado, quando eu estou atendendo alguém que às vezes está desanimado, porque é uma coisa que a gente sempre ouve: se a vida te dá um limão, você espreme e faz uma limonada. Verdade. Então, a gente, no decorrer da vida, do tempo, eu tive um objetivo. Todos nós temos que ter objetivo na nossa vida. Tem sonhos. Eu tive sonhos. Independente das circunstâncias, eu tinha um sonho
de alcançar algo, pelo tanta dificuldade que eu já havia passado, muita dificuldade mesmo. Então, eu cresci sempre com esse sonho. O meu sonho foi baseado tudo em cima de estudo, principalmente. A minha função era trabalhar, cumprir com as minhas obrigações, principalmente estudo era para mim a coisa mais importante. E eu estudei muito, né? Tanto é que, quando a gente coloca o nosso mini currículo, as pessoas falam 3 faculdades e uma pós-graduação, auditoria e perícia contábil. Então, a Resileia, né? Hoje a gente tem essa profissão, mas a Resileia, por tudo que ela já passou, por tudo que ela já conquistou, eu posso falar hoje, com tudo que eu tenho, um esposo, uma família maravilhosa, graças a Deus, e eu posso falar que hoje Resileia, ela se transformou num case de sucesso. E isso aí é gratificante e inspirador, Resileia, né? De fato, porque nós sabemos que a nossa sociedade hoje, existem algumas pessoas que falam assim, eu não vou conseguir. E existem mais dessas pessoas do que aquelas que conseguem assim, eu vou dar a volta por cima. O quantitativo de pessoas que desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos, é muito maior do que aquelas que vão enfrentar de frente, né, aquelas dificuldades, aqueles problemas que as mantêm. Mas nós ouvimos, o que a gente está ouvindo aqui nessa noite, e eu vou tentar extrair isso um pouco mais de você, é algo que se torna inspirador na vida de outras pessoas, né? Porque, de fato, quando a pessoa fala assim, eu não vou conseguir, a gente olha para o lado, a gente busque inspiração naquela pessoa que conquistou, que vem conquistando, né? Porque a gente não pode colocar só no passado. Você ainda continua estudando, você continua trabalhando, né? Então, é a sua vida presente. E essa inspiração precisa ser uma inspiração presente também, né? Resileia, seguindo nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória mais a fundo, só que eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade que você enfrentou nesse período. É claro, respeitando você e respeitando a sua história, caso você queira, sem problema. Mas existe algo na sua trajetória, ou em todo esse período que você citou para nós, que você sentiu uma dificuldade grande em continuar, em prosseguir, na sua peregrinação? Teve algo que, digamos, que esquentou um pouco a sua cabeça? Olha, a gente está aqui para contar a história, e nem todas elas, às vezes, o sonho da gente não vai em linha reta, a gente não conquista em linha reta. A gente tem alguns atalhos, e muitos deles com muita dificuldade, como você quer extrair. Então, morar na casa dos outros. Lembro, às vezes, eu conto quando eu quero incentivar alguém, eu falava que eu andava uma distância muito grande com a minha avó para tomar uma caneca de leite com café. Quando chegava aqui em Itaperuna, na antiga rodoviária, a minha avó me levava para poder comer um bolo com leite. Então, foi assim uma trajetória que eu poderia ser uma desculpa. Sim. Tá? Ser uma desculpa. Por isso que, como você está falando, para que seja de incentivo. Então, nada dessas fases, tá, que me impediu de caminhar. Foi muita dificuldade para estudar, foi dificuldade, tá? Até a gente ter a nossa casa, ter a minha casa própria, foi dificuldade de ter que morar com a minha irmã, toda a família, minha mãe. Então, sou filha de meus pais se separaram, eu tinha praticamente 5 para 6 anos. Então, o que eu olho para trás, isso não me fez rebelde, não me fez me perder ao longo da vida, porque eu sempre soube que aonde eu queria chegar. E momentos difíceis teve, tá? Então, passamos por perdas, mas
o que a gente vai falar? A gente não pode criar desculpas e fazer das dificuldades a desculpa. Muita dificuldade de estudar. A minha primeira faculdade foi pelo crédito educativo. Eu posso citar aqui de uma amiga que, quando eu comecei a fazer faculdade, ela não ia para a hora do intervalo, né, na Fundação São José, que é a única onde tinha a nossa faculdade, que a gente tinha acesso. Ela não ia para a hora do intervalo sem me levar na cantina para fazer um lanche, porque eu não tinha com o que se alimentar. Então, o dinheiro que eu tinha era para poder pagar a passagem de ônibus para ir para casa, porque eu saía do serviço, o meu primeiro serviço foi na antiga Casa Silveira, no período de Natal, então eu comecei a fazer faculdade. Foi difícil? Foi. Tudo veio contribuir para que eu parasse a caminhada? Veio, mas eu não desisti. Não desisti. Todas as pessoas, enquanto que eu tenho oportunidade de falar, eu acho, assim, às vezes as pessoas, Douglas, ela tem vergonha do seu passado. Ela não conta o seu passado. Mas eu, sempre quando as pessoas chegam para mim e falam, me admira, ou porque eu tenho o maior prazer em contribuir para que as pessoas que passam e que, às vezes, têm uma vida não é tão fácil como alguns outros têm, que às vezes desperdiçam essa oportunidade, eu sempre incentivo. Então, eu ouço e eu falo, isso não é motivo, isso não é motivo, isso não é motivo. E já teve pessoas que chegaram lá no escritório mesmo para pedir serviço, eu olhava o currículo e falei, você é casado? Você tem filhos? Não, você mora com quem? Então, pega o seu currículo, vai estudar. Por quê? Porque quando eu vou no mercado, que eu vejo um jovem indo no meu carro levar minhas compras, eu pergunto àquele jovem, muito novo, você estuda? Ele fala, não. Isso corta o meu coração, porque nem todos hoje têm essa visão e tem alguém para passar essa visão de que a gente não pode desistir. E eu aprendi isso na antiga Telerge, onde tinha uma frase, não sei se tem ainda, mas depois até, assim, ela não é nem uma frase anônima, mas eu esqueci o autor. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. A partir do momento que eu entendi essa frase, eu passei a falar para mim mesmo. Fala para mim onde é o impossível, que é para lá que eu vou. Porque o fácil não é bom, professor. É ótimo, né? Uma frase dessa realmente é muito inspiradora. E é claro, dentro disso que você está contando para nós, o que eu pude perceber é que na sua época, lá atrás, né? Deus me livre de estar te chamando de velho, não é isso não, tá? Eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho 55 anos, porque eu comemoro aniversário todo ano, gente. Então, Rosileia, lá atrás, você contou um pouco para nós sobre a sua dificuldade de estudar. Hoje, nós temos uma total facilidade, né? E muitas das vezes, essas pessoas, essa geração que está aí, não quer. Uma livre escolha por parte deles, porque o governo está aí para incentivar, tem algumas famílias que estão aí para incentivar. Se filho quer estudar, pai e mãe, aperta mais um pouquinho e estuda, e muitas das vezes, né, essa geração é que não quer. Né? Então, assim, os papéis se inverteram. Né? Porque na sua época era um pouco mais difícil, e hoje você venceu. Né? E se por acaso a pessoa que tem toda uma estrutura hoje começar, será que ela não vai vencer? Com certeza vai, porque hoje as coisas se tornaram totalmente mais fáceis. Né? Agora, é o que você disse, é o querer estudar, é o querer fazer. Talvez hoje a gente coloca o impossível primeiro. Ah, não, eu vou fazer, não, mas isso aí é impossível. Hoje o brasileiro, estava vendo uma reportagem, que o brasileiro quer as coisas rápido, quer as coisas assim, ó. Eles querem, hoje eles não têm tempo de pegar e estudar uma matéria.
né? Saiu algo no jornal que é o famoso sociedade TikTok, né? Joga para lá aquela coisa rápida assim para querer informação mais rápido. Só que, né, eu sempre brinco aqui que quem nasce grande é filho de elefante, né? É filho de elefante. E, de fato, é uma perca muito grande. Porque pode se tornar grandes doutores, grandes empresários através da faculdade e, muitas das vezes, não tem. Né? Douglas, eu não posso deixar aqui de citar que eu sou a caçula. 55 anos eu sou a caçula. De todo o apoio e incentivo dos meus irmãos. Isso é ótimo. Muito, muito. Porque a minha mãe ficou debilitada há 17 anos, mas eu tive por trás de mim meus irmãos que sempre me deram apoio, que hoje eles me têm como orgulho de estar vivendo tudo isso comigo, né, o que eu vivo hoje, meu esposo que está aqui, que quando eu conheci, a primeira coisa que eu fiz é incentivá-lo a ele fazer faculdade, e quando eu falei para ele, faz direito, porque eu tinha um sonho de fazer direito, mas eu não fiz, então eu quis realizar meu sonho nele. Nele, né? Então, quando ele olhou para mim, mas hoje, graças a Deus, eu posso falar que o meu esposo é um advogado de sucesso. Que bom, né? Que ele abraçou também essa oportunidade, teve também sempre uma vida de trabalho, trabalhador, assim como de correr atrás, né, dos seus objetivos, como ele faz hoje, nós fazemos juntos. E eu lembro, quando a gente está falando aqui, até para que sirva de incentivo, que a gente não pode mudar o passado, a gente não escolhe qual família quer nascer, a gente não escolhe as situações, mas a gente tem um grande potencial, que eu falo que a gente não pode perder, é foco e objetivo. Eu lembro quando eu ficava assim nas alturas, dando faxina, né? Fui faxineira, eu ficava limpando janelas, e eu fui criada assim um pouco separado da minha família. Tanto é que eu falei que eu morei na casa de uma família, eu, graças a Deus por isso, porque foi nessa família que eu aprendi através da minha família, e ter o caráter e ser quem eu sou hoje. Então, eu tive muita ajuda no decorrer da minha vida. Muitas pessoas boas eu não deixei escapar as oportunidades, mas tudo tem um preço, Douglas. Sim. E hoje, às vezes, às vezes as coisas não é imediato, as coisas a gente vai alcançando sucessivamente. Quando a gente olha uma escada, eu posto muito no meu Instagram, não olhe para o último, lá em cima, para o último degrau, mas vai um por um, e ali você não pode perder o foco. Então, todos esses momentos de dificuldades, Josué aqui é meu segundo casamento, tá? Eu também sou o segundo casamento dele, e a gente pode falar com experiência de tudo aquilo que Deus, né, tem nos dado, tem nos restituído, tem nos dado oportunidade. E hoje tudo que nós recebemos, que eu recebi, eu faço questão de passar esse incentivo, a gente não pode acomodar. A zona de conforto faz com que a gente desista, é onde os nossos sonhos vão para morrer. Então, você está falando com uma pessoa hoje aqui que é muito futurística, que eu gosto muito de realizar. Eu não tenho medo, eu tenho ousadia e tenho coragem de fazer o que, às vezes, muitas pessoas acham difícil, mas a gente só chega em algum lugar quando a gente deixa o nosso medo e tem vontade e tem objetivo. Isso é muito bom, né, Isileia? E querendo ou não, pelo que eu ouvi, que você também foi inspiração para o seu esposo. Se eu estiver mentindo, você briga comigo lá fora depois, né? Brincadeiras à parte. Eu dava aula na Unig quando eu conheci. Então, o que eu ia fazer? Levar ele para a faculdade. Exatamente. Se conheceu dentro da faculdade, né? Eu levei. Exatamente. Já vou estender o convite a ele, um programa mais oportuno também dele estar junto com a gente aqui batendo um papo. E também tem uma história de vida muito significativa. Isso é muito bom. Nós vamos trazer essas pessoas que inspiram a vida de outros. Eu quero esse quadro totalmente preenchido com pessoas assim, né? Para que
através dos exemplos vivos. Porque, de fato, Rosileia, uma pessoa sentar com outra que não vivenciou é totalmente diferente, né? Verdade. Agora, se você vivenciou aquilo, se você lutou, batalhou, correu atrás, venceu na vida, segue vencendo, a inspiração para outros é mais, desculpa o termo, mas é mais cara a cara, né? Porque viu que deu certo na vida do outro. E por que não vai dar na sua? Né? Isso me marca, estar falando disso me marca muito, Douglas, porque isso aí é a conversa que é constante, porque experiência só serve para quem tem, Sim. mas o inteligente ele aprende, sim. O sábio ele ouve os conselhos. E a gente estava até falando, eu converso também com o Josué, com as outras pessoas que estão na nossa idade, né? Que a minha avó, né, ela é em Retiro, a janta era 4 horas da tarde. E você sabe que criança vai brincar de pique-esconde, à noite, quando chegava a hora, depois de desgastar, né, as energias, aí chegava dentro de casa, quando eu falei com você que foi difícil, não tinha mais janta, porque a gente já tinha jantado 4 horas da tarde. Então, a minha avó só falava assim, lava o pé e vai dormir. Mas, então, é a realidade. Então, as pessoas acham, gente, eu tenho o maior, assim, prazer de falar para quem quer avançar, para quem quer conquistar, que não cai do céu. Nós recebemos, sim, de Deus a bênção, todos nós recebemos, mas o passo nós temos que dar. É aquela famosa frase, né? Deus, ele faz a parte dele e você faz a sua. Né? Lembro quando a gente era adolescente, né? Eu lembro isso agora, desde a época do colégio, me fez lembrar isso. Chegava no dia de prova, todo mundo estava assim, ai meu Deus, que não sei, me ajuda. Olha, estudou? Se você estudou, Deus vai te ajudar a lembrar. Se não estudou, como é que você vai pedir algo para Deus que você não fez sua parte? É verdade. Né? E de fato é isso. As pessoas às vezes querem os milagres, as coisas de Deus mais rápido, né? E de uma certa forma não é assim que funciona. Tem coisas que tem que ser com a gente mesmo. É a caminhada, né? A peregrinação, né? A caminhada. Perfeitamente. Rosileia, você disse para mim que você tem algumas graduações e eu gostaria que você comentasse uma por uma o período que foi, como que foi para você, se foi algo inovador, se teve alguma dificuldade. Eu ia te perguntar o que marcou na sua trajetória, mas você já respondeu agora também. Mas se algo dentro das suas graduações te marcou, fique bem à vontade também. Eu creio que você falou comigo que a primeira é Ciências Sociais. Isso. Explica um pouquinho para nós sobre isso aí. Olha, quando eu terminei, eu fiz formação de professor. E não foi fácil. Livros eu tinha que pegar emprestado e apagar a resposta para poder estudar. E quando eu terminei, creio que foi em 86 que eu terminei o 2º grau. Eu fui trabalhar na época de Natal, né? Até então eu só trabalhava de faxineira e ajudava minha irmã na casa dela, onde eu morava. E ali eu vou fazer faculdade. Então, isso sim, sempre esteve dentro de mim, sempre prossegui. Nunca ninguém mandou fazer faculdade, né? Minha família me falava-se faculdade, eu tenho graduação na minha família, sim, parte de irmãos, e eu fui fazer faculdade. E eu me deparei com a realidade que eu não tinha condições de pagar a faculdade. E eu fui fazer o creche educativo. Né? E o creche educativo é diferente do FIES hoje. A gente realmente era um creche educativo e tinha que ter fiador. E o meu primeiro serviço foi na antiga Casa Silveira, tem gente que nem sabe que existiu essa loja, mas a minha primeira pessoa que me deu a oportunidade no mercado de trabalho, que foi o Nascimento, ele foi meu fiador. E eu fiquei na loja só 3 meses. E desses 3 meses, eu fui indicada para ocupar uma vaga no escritório de contabilidade. E cheguei lá, fiz a entrevista e achei assim, não tinha datilografia, não existia computador não, gente.
né? Então, eu tinha datilografia e, com 3 dias, eu fui chamado para esse escritório. Eu achei assim, agora eu não vou fazer faculdade mais. Como é que uma pessoa que me conhece 3 meses vai ser meu fiador? E, como tudo Deus tem propósito na vida da gente, eu tenho orgulho de falar do Nascimento, que ele foi meu fiador, mesmo eu não estando trabalhando com ele. Ele foi meu fiador meus 4 anos da faculdade. Assim, eu concluí, fiz Ciências Sociais, que foi algo assim que me deu, como eu havia... Porque eu terminei formação de professor e caí de paraquedas no escritório de contabilidade. E, gente, acredite, não tinha faculdade de Ciências Contábeis aqui em Itaperuna. A minha opção foi dar continuidade ao curso de formação de professor, que foi fazer Ciências Sociais. Então, marcou muito estar na faculdade, fazer um curso superior. Então, eu vi que ali era o caminho. E ali eu fiz Ciências Sociais e tive a graduação plena. Naquela época, né, era tudo junto, não era separado. História, geografia, sociologia, elementos da economia, ciências políticas, né, porque quem faz ciências sociais, ele também leva a graduação, né, o nome de tanto de sociólogo, porque fiz sociologia, como é que a gente pode falar, bem técnica, foram 4 anos de sociologia, então a gente pega sociologia e cientista política. Então, isso me impactou muito, ter feito essa faculdade. Só que eu tive um impacto muito grande. Como eu falo com você que eu tenho objetivo, quando eu estava na metade desse curso, abri o curso de Ciências Contábeis. Aí veio assim, o que eu faço? Eu paro e vou para a área que eu estou trabalhando. Mas uma coisa... Por eu ter tanto objetivo de ser e de realizar algo na minha vida, eu não aborto os meus sonhos. Eu terminei. Para que eu tenho tanto tempo, enquanto Deus me permitir aqui, eu vou fazer. Então, eu terminei Ciências Sociais e, depois que eu terminei Ciências Sociais, eu voltei para a faculdade para fazer Ciências Contábeis, que foram 5 anos de Ciências Contábeis. Eu formei em Ciências Contábeis em 99. Foram 5 anos de Ciências Sociais? 4 anos de Ciências Sociais. E 5 anos de Ciências Contábeis e 1 ano e meio de pós-graduação em Auditoria e Perícia Contábil. E agora, nós falamos nesse presente momento, você já estava na sua área, trabalhando no escritório de contabilidade. E como que funciona? Você se formou trabalhando lá ou não? Eu me formei tanto Ciências Sociais, formei trabalhando no escritório de contabilidade e fiz Ciências Contábeis trabalhando no escritório de contabilidade. Também. Formei em 99. Ah, perfeitamente. Porque, assim, alguma coisa se despertou em você para você fazer Ciências Contábeis. Né? Porque no caminhar, você disse para mim que a sua maior vontade era direito. Então, você estava dentro do escritório de contabilidade e decidiu, assim, fazer Ciências Contábeis por você estar na área. É isso mesmo? Na área. E o que me aguçou o sonho de direito? Que depois foi bem mais à frente. É porque o meu patrão, meu empregador, que é o falecido, uma pessoa que foi um pai para mim, que eu faço questão de destacar aqui, que foi o Aldemar Pessoa von Held. Ali eu trabalhei com ele de 87 até 2002. Um bom tempo. E ele era advogado. E ali, como era tudo datilografado, ele mandava eu arquivar as petições, os processos. E eu lia. Eu não arquivar, eu tinha assim, a curiosidade de como que era. E com isso eu ficava lendo, aquilo aguçou em mim. Mas para mim, fazer direito, que não tinha em Itaperuna, era algo assim, não dá para realizar. Então, deixa eu ficar na área mesmo de Ciências Contábeis, e é a área que eu estava e a área que eu fui investir. Né?
Ciências sociais você fez aqui mesmo? Aqui mesmo, na fundação. Da fundação. Uhum. Ciências contábeis logo depois que abriu? Isso. Na fundação também? Na fundação também. Perfeito. Aí você continuou trabalhando no escritório? No escritório. Logo depois? Aí, quando eu formei em 99, é aí que eu falo para as pessoas. A gente, quando você sobe um degrau, você tem que ver qual o próximo. Então, quando eu formei em 99, eu fiz uma pergunta a mim mesmo. O que eu vou fazer agora? Porque eu ouvi uma palestra fazendo ciências contábeis que o seu diploma ele pode ser o seu maior troféu, o seu maior orgulho, mas também pode ser o seu maior acusador. Todo tempo que você olhar para ele, você pode te chamar de incompetente. Por quê? Não porque você não fez, mas porque você não insistiu, não persistiu. Então, quando eu ouvi aquela palestra de falar que o seu diploma pode ser o seu maior acusador, e eu fiz uma pergunta a mim mesmo. E agora? O que eu vou fazer se eu não sou filho do dono para esperar a herança? E eu comecei a essa resposta. Então, diante disso, eu já assumia uma responsabilidade muito grande, porque o segredo de muitas coisas, Douglas, é porque, às vezes, as pessoas têm medo de pegar responsabilidade. Eu falo isso muito com os meus colaboradores. Faça como se estivesse fazendo para você, porque amanhã pode ser a sua vez e você vai estar preparado. Então, eu nunca tive medo de responsabilidade. E ali eu tive responsabilidade que me preparou um dia, em outubro de 2002, eu tive condições de, assim, abrir o escritório. Ah, perfeitamente. Resileia, até agora está sendo muito gratificante te ouvir. Vamos continuar, está sendo muito bom. Vamos. A partir do momento que você abriu o seu escritório, você decidiu assim fazer direito. Como que funcionou essa entre o seu montar, o seu sair e o seu início no direito? Então, vamos lá. Eu abri o escritório em 2002 com uma mesinha. Às vezes, gente, nada começa grande. Começa com o que você tem para chegar onde você quer. Não esqueça disso. Comece com o que você tem para chegar onde você quer. Porque, às vezes, você anseia coisas tão longe que te dá desânimo. Então, eu abri o escritório ali no centro comercial, ali ao lado do Banco do Brasil, e acho que eu fui a terceira pessoa a chegar naquele prédio, onde fiquei 22 anos, no prédio ali do lado do Banco do Brasil. Então, eu vi pessoas, aquele prédio ali, a população daquele prédio. Então, em 2002, foi uma estantezinha, um computador, que ali já em 2002 já tinha, né? A gente já tinha um computador para usar, e ali a gente foi caminhando com aquilo que nós aprendemos ao decorrer do tempo. E comecei no escritório praticamente trabalhando eu sozinha, com uma pessoa, foi difícil, a gente joga no meio de campo, no gol, bate no peito e assim a gente vai. Só que seguinte, e uma coisa que eu falo, os primeiros anos do nosso, agora já vem a contadora, olha, do nosso negócio, a gente aprende sobre ele. Então, eu estava agora empreendendo, eu estava agora, eu montei o escritório praticamente com 3 clientes. Tá? E ali era o suficiente para poder pagar o aluguel, a luz e acabou. Mas nada, não sobra, né? Não sobrava, não tinha sobra. Mas a gente tinha construído um nome assim de responsabilidade. Então, o tempo a gente vai mostrando, porque uma coisa também a gente vai aprendendo, e eu falo para todos nós, para todos que estão ouvindo a gente aqui nessa noite, que muitas pessoas, Douglas, só vai acreditar no seu trabalho quando vê você vivendo do fruto dele. É verdade. Tá? Então, eu sou muito... Acho que por eu ter feito sociologia, ciências sociais, isso dá muito à sociedade, tá? E eu já tinha esse pé no chão de saber o que a sociedade requer da gente.
Então, às vezes, a gente fala assim, olha, eu faço o que eu quero, eu sou dona do meu nariz, ninguém tem nada com isso. Esqueça, tem sim, porque a sociedade ela te levanta e te derruba. É verdade. Tá? Então, nós temos, isso eu aprendi. E com isso foi muito importante para a minha caminhada profissional. E saber que nós não conquistamos nada sozinho. E quanto mais a gente conquista, a gente recebe a confiança, a gente tem que corresponder a essa confiança. E outra coisa, humildade acima de tudo. Isso é ótimo. A humildade em si, a gente sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar. Né? Rezileia, então vamos lá. Nesse período você montou o seu escritório, né, do lado do Banco do Brasil, e onde que veio essa vontade assim, de despertar e falou, agora eu vou realizar e vou fazer o direito? Bom, então vamos lá. Em 2005, quer dizer, eu montei o escritório em 2002, outubro de 2002. Em 2005, a Unig, que já estava estabelecida aqui na cidade, estava precisando de professor na área contábil. E eu fui indicada pelo funcionário, né, um amigo, Marco Antônio, do Banco do Brasil. Ele dava aula lá para dar aula no curso de Ciências Contábeis. E aquele negócio, eu aprendi contabilidade. Eu tenho orgulho de dizer que o balanço que a gente fechava era impresso na gráfica. Os livros, tudo, tinha que ter letra para poder escrever. Então, foi tudo, fechava um balanço, balancete, tudo à mão. Não tinha sistema que a gente tem que hoje, cheio de sistema hoje no escritório. Então, eu aprendi. Então, quando ele me indicou, eu fui até a Unig, e na época o Falcão era responsável, e eu cheguei lá e eu fui corajosa. Fui corajosa por quê? Quer dizer, antes de mim, teve uma turma de contadores que se formaram. E eu falei, e tinha pessoas já fazendo o curso, que eu já tinha formado, então tinha pessoas, né, fazendo o curso. E quando eu cheguei lá na Unig para a entrevista, aí o Falcão me perguntou, por que você quer dar aula aqui? Eu respondi a ele, porque eu não aguento mais um aluno de ciências contábeis chegar no meu escritório e não saber fechar um balanço. Ele virou para mim e falou assim, pode vir amanhã. Nossa! Então, e por eu ter feito formação de professor e ter feito ciências sociais, a docência já estava em mim. Tá? Então, a docência ela já estava. É verdade. Então, era só colocar agora em prática, porque eu já estava preparada, eu estava graduada. Estava pronta, né? Estava pronta. E aí, no outro dia, eu fui. E a necessidade, mais ainda, era para substituir, para dar aula de filosofia, substituindo a Lília Leal de Medeiros, o ícone da filosofia, da pedagogia dentro de Itaperuna. E foi uma responsabilidade, né, que eu fiquei assim, feliz e temerosa por substituir uma pessoa tão competente que foi o ícone da nossa educação. Sim. E ali eu peguei a turma de Ciências Contábeis e a primeira coisa, faltava 2 períodos para poder eles formarem. Eu perguntei a eles se eles sabiam fechar balanço. Eles falaram que não. E eu falei para eles, falei assim, então vocês vão aprender a fechar balanço na marra. E em 2006, no final de 2006, essa turma terminou. Então, quer dizer, eu entrei em 2005, essa turma formou. E eu fui para a ninfa dessa turma. Olha que maravilha. E eu tenho a homenagem lá no escritório. E quando eles foram contar, né, sobre a história deles, e o que mais me marcou foi quando eles falaram, e até que chegou uma professora e disse que a gente ia aprender a fechar balanço na marra. Aí eu falei assim, consegui o meu objetivo. Isso é bom, isso é ótimo, né? E dali eu fiquei na faculdade até 2011. Porque aí foi onde que eu ia perguntar para você. Nesse período você ficou estudando o direito? Aí tá. Não? Então, nesse período aí, quando ocorreu o seguinte, agora eu tinha oportunidade, né? Eu estava dando aula na faculdade, tinha uma bolsa, eu poderia fazer direito, então eu fui tentar. Eu comecei a fazer direito de manhã, chegava no escritório 1h da tarde,
saía do escritório às 6 horas para começar a aula às 6h30, aí dar aula até 10 horas da noite todos os dias. E chegou um ponto, isso foi em 2008, por aí, tá? 2008, que eu parei, porque eu tinha uma funcionária e ela saiu e ficou sobrecarregado. E ali, no terceiro período de manhã, eu parei o meu direito. Aí eu achei até que eu parei, não tinha jeito e deixei adormecido. Não matei, Não morreu, não né? abortei, ficou adormecido. E eu retornei, né, logo assim em 2010, mas Josué, nós nos conhecemos, em 2011 ele começou a fazer direito, e quando ele terminou, depois de 5 anos, aí deu 6 anos, 7 anos depois que eu retornei à faculdade, os colegas até brincavam comigo, né? Eu vou te barrar, porque a gente reunia na sala dos professores, eu estudava de manhã, né, fazia faculdade de manhã e à noite eu estava reunida. O professor de manhã era meu colega de trabalho à noite. Então, eles ficavam fazendo a maior pressão. Eu falei assim, eu vou te barrar. Eu falei assim, não, aí eu parei. Mas 7 anos depois que o Josué formou, né, e eu retornei para colocar meu sonho em prática. Foi fácil? Não foi. Porque eu tive que, 7 anos depois, a graduação, a grade, estava diferente. Então, eu tive que pagar matéria no primeiro período, segundo período, terceiro período, porque eu tinha entrado no quarto. Então, aproveitei as matérias, mas eu tive que arrumar a graduação. Nossa, pai. É desafiador, né? Foi desafiador. Com o escritório, e agora, já como 2011 eu já tinha saído da faculdade, já não estava na faculdade quando encerrou o curso de Ciências Contábeis na Unig, eu fui também convidada várias vezes para dar aula na Redentor. Cheguei a dar aula para 3 coordenadores, mas a minha grade era extensa na Unig e eu não pude ir para a Redentor, mas foi muitos convites que eu recebi. E fico feliz, né, para as pessoas reconhecerem o nosso trabalho. E quando você é convidado a dar aula na instituição e você tem também uma grade extensa, então eu continuei na Unig, e aonde em 2011 eles cessaram. Aliás, antes de 2011 eles pararam com o curso de Ciências Contábeis, né, fecharam. E eu continuei dando aula para o curso de administração. Administração. Onde eu dava aula, as matérias da área contábil, porque o administrador, ele esquece que ele tem que saber contabilidade para ler um balanço. Então, eu dava aula no curso de administração, fui lotada para o curso de administração, porém eu não sou administradora. E, com o tempo, a Unig eu não estava lotada, mandou muita gente, foi na época que muita gente ela teve que enxugar, e eu fui contratada para Ciências Contábeis. E ainda peguei engenharia de produção com matemática financeira, um período ainda. Mas foi um momento assim que hoje, para você ter noção, a gente tem o grupo da turma, a primeira turma a gente tem o grupo. E o que mais é importante na docência é que aqueles colegas que hoje são colegas, eles nunca deixam de de ver a gente como mestre. Então, hoje eu consegui fazer encontro, eu consigo relacionar com todos eles, e sempre a mesma palavra, professora. E isso é muito gratificante, a gente poder compartilhar aquilo que a gente gosta, ama, porque eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. Isso é muito bom, né? É muito gratificante ouvir isso e muito inspirador, Zileia, porque se a gente achar que tudo nessa vida é fácil, não tem nada fácil, né? Eu sempre digo, o que é fácil hoje,
amanhã depois está preso, está sendo julgado, algo assim, por ser fácil, né? Pois é. Mas não tem nada fácil nessa vida. Resileia, e a gente está caminhando já para o nosso final, eu disse para você que é rápido, né? Rápido, Tá né? passando demais. E hoje eu pude ver na sua, né? Você é advogada e contadora, CEL da Contec e presidente da ARCNF. Explica um pouquinho para nós sobre essa presidência, sobre essa CEL da Contec também. Olha, gente, como eu disse, né, o escritório foi montado em 2002 e a gente está aí de pé, tá trabalhando, firmes. Hoje, por exemplo, mesmo eu fiquei para atender o cliente. E isso daí trabalhar, cuidar, né, da saúde da empresa. E hoje a gente está tendo que ajudar a cuidar da saúde dos empreendedores. Também. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, assim como a gente também é uma profissão muito estressante e a gente precisa também se cuidar, mas quando a pessoa delega a você, tá? O projeto dela, a realização dela para você. Então, o contador, nosso papel de contador, ele está sendo cada vez mais valorizado. Então, eu me orgulho. Eu quero compartilhar com você, Douglas, que quando eu passei na prova da OAB, que foi a primeira prova que teve, a segunda prova que teve depois da pandemia, que eu formei, eu terminei no primeiro semestre de 2020, colei grau do dia 3, fui diagnosticada com Covid dia 4, eu e meu esposo, fui para a UTI do Covid, mas, aprova o Senhor, a gente está saindo de lá, foi muito significativo, e 1 ano e meio ficou sem ter prova. Então, eu fiz a primeira prova depois da pandemia, não passei, mas eu falei assim, não, eu não quero ser bacharel em Direito, eu quero ser advogada. E o meu esposo sempre falava, se você não colocar como foco, você não vai conseguir. Então, eu comprei o curso, sentei e estudei 348 horas para poder passar na primeira fase, mais 96 para estudar na segunda fase. Mas o dia que eu peguei a minha carteirinha da OAB, eu peguei a minha carteira do CRC e peguei a carteira da OAB. E eu tirei uma foto delas e coloquei no Instagram. 22 anos separam uma carteira da outra. Se você me perguntar hoje qual que é mais importante, eu coloquei, pergunte o pássaro, qual que é mais importante, a asa direita ou a esquerda? Aí entenderam, né? Entendi. Porque um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, essa atividade, né? E eu, na verdade, eu estava assim, é tão estressante essa área contábil que você tomar conta, porque a advocacia é uma atividade de meio, a contabilidade é uma atividade de fim. Então, você tem que mostrar resultado, você tem que estar com o seu cliente, você tem que cuidar dele, você tem que ter paciência com ele. Então, isso aí traz dentro de nós uma responsabilidade muito grande. E quando eu entrei para a associação, né, eu já era associada, a nossa Associação dos Contabilistas, ela abrange o Noroeste Fluminense, 13 municípios. Tá? E foi criada em 1971 por uma mulher, contadora Dalva de Oliveira. E eu sou hoje, nós tivemos presidentes de lá até aqui, maravilhosos, eu sou a terceira presidente mulher da associação, estou no meu 2º mandato, que termina o ano que vem. Mas eu entrei, né, na associação, porque o objetivo da associação é para elevar a classe contábil, é para cooperação, é ajuda, é junto ao órgão, conselho, você representar a associação juntamente com delegados, conselheiros, e a gente vai trazendo ali, um vai interagindo com o outro. Então, a gente tem um grupo que a gente faz ali o nosso network, a gente está em defesa da classe, a gente traz cursos para o crescimento, então a gente proporciona congressos. Então, essa é a nossa função e dar um pouco. Não somos remunerados, tá? Então, a gente está ali por amor à profissão e a toda a classe contábil. A gente tem
feito isso. E o que mais me deixa feliz nesse tempo que eu estou na associação é que hoje, dentro lá no Rio de Janeiro, na capital, as pessoas sabem quem é a Resileia e, mais ainda, hoje o que representa a nossa associação e o Noroeste Fluminense, que aonde eu vou, eu levo a associação e o Noroeste Fluminense juntos. Sempre usando de incentivo na profissão, né? Então, nesse tempo que a gente está lá desde 2021, pelo trabalho que a gente tem feito, a diretoria maravilhosa, os associados, né? A gente agradece a todos que confiam na nossa ação como presidente. O que a gente não faz nada sozinha, por isso é a associação. Né? Nós somos homenageados na Alerj, tá? Isso foi algo muito significativo. Aí é o que eu falei para você, lá da roça, e ser homenageado na Alerj, os contadores, uma sessão para homenagear contadores. Então, isso foi muito significativo. A nossa associação também, o ano passado, recebeu moção de aplauso também no todo o congresso que tem o Conte Rio. Nós recebemos aqui em 2022, no Aras, um congresso com 450 inscritos, com representatividade no Estado. Tá? Então, também recebi uma moção de aplauso do CRC, e esse ano eu recebi a comenda do contabilista em 10 de maio, Nossa, que bacana. Do Adilson Soares de Oliveira, que foi um professor de todos os contadores. Ele foi um professor, eu faço aqui menção, quando eu faço menção do Adilson Soares de Oliveira, né, então, a comenda que eu recebi, eu tenho orgulho, porque um carinho muito grande pelo Fernando Amil, e todos os contadores aqui foram quase alunos do Adilson, aprenderam muito com o Adilson. Então, receber a comenda esse ano foi algo muito significativo, saber que o que eu estou fazendo, o que eu estou me doando para a associação, que é o ano que vem, a gente termina o nosso mandato, eu não posso mais continuar, eu posso até continuar fazendo, mas não como presidente. O que a gente tem tentado fazer é trazer, como a gente tem feito, cursos, chamando, trabalhando, e tem sido assim, muito significativo estar na frente da associação. Tem uma frase muito interessante que diz: eu não me preocupo com a colheita, porque eu sei o que eu tenho plantado. Né? Então, de fato, eu acho que se enquadra muito nisso em que você está compartilhando conosco nessa noite. Resileia, infelizmente, 1 hora já se foi. Eu queria agradecer a você por essa entrevista maravilhosa, por esse incentivo de vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo essa noite, até mesmo um incentivo para elas também, que é aquelas que se sentem desanimadas, tá? Fique muito bem à vontade. 1 minuto. Olha, eu quero deixar para todos vocês que nos assistiram, ouviram um pouco aqui da nossa fala, do nosso bate-papo. Olha, não aborte os seus sonhos, não deixe ninguém tirar o seu sonho. Então, foque, nada é impossível, tá? Então, corra atrás dos seus sonhos, não sonhe sonho de outros, sonhe o seu, porque eu fui capaz, fui abençoada, você pode ser abençoado, né? O Douglas está aqui, é abençoado, e a gente está aqui para abençoar a vida de vocês e dizer, não fuja daquilo dos seus propósitos, porque todos nós temos condições de alcançar aquilo que nós desejamos. Resileia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. As portas do podcast estão abertas para você. Obrigada. Já chamei o maridão para estar aqui daqui a pouco também, para estar falando com a gente. Já está mais do que convocado. Tá? E eu queria agradecer a você, depois dessa história de vida maravilhosa, desse incentivo para você. Eu queria agradecer a você por ter ficado conosco mais essa noite. E nós queremos sempre manter esse lugar aqui, um lugar para todos. Um grande abraço para você e fiquem todos com Deus. Tchauzinho. Tchau.